Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula na nossa plataforma virtual, mais uma aula voltada para o 9º ano do ensino fundamental do Colégio Eufenísia Freire, uma aula da disciplina de História. Meu nome é Luciano, eu sou professor de História para o 9º ano do ensino fundamental do Colégio Eufenísia Freire. Nós estudamos na aula anterior, e é objeto do nosso estudo no momento, o período da história conhecido como período entre guerras. Nós vimos que o período entre guerras é aquele período que ocorre entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Mais precisamente entre 1918 e 1939. Nós estudamos o primeiro grande evento em importância que ocorre no período entre guerras, que é a segunda grande crise do capitalismo. E agora, na aula 2, do total de 3 aulas referentes ao período entre guerras, estudaremos a ascensão do fascismo e na aula 3 estudaremos a ascensão do nazismo. Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos principiar. Sempre lembrando, pessoal, que os vídeos eles ficam na plataforma à disposição dos senhores. Vocês podem vê-los e revê-los quantas vezes vocês julgarem necessários. Bom, o fascismo e a figura de Benito Mussolini se confundem na história. Mussolini é o pai do fascismo. Mas antes que nós venhamos compreender o surgimento do fascismo, é fundamental que nós venhamos entender os seus antecedentes históricos que darão origem ao fascismo. Nós devemos lembrar que o momento histórico que vivemos é após a Primeira Guerra Mundial. A Europa Ocidental está em fase de reconstrução, existem grandes dificuldades econômicas, pois é um período pós-guerra, e, de repente, somado a essas grandes dificuldades econômicas que já haviam, se somam à segunda grande crise do capitalismo. Então, a depressão econômica na Itália, motivada pela Primeira Guerra Mundial, e a segunda crise do capitalismo acentuarão um outro tipo de problema muito grave decorrente das crises da economia, que é a crise social. Vamos aqui juntos pensar no seguinte: toda a crise econômica, toda a depressão econômica, ela provoca um outro tipo de crise. Elas são proporcionais. Quanto maior a crise econômica, maior é a crise social. Elas são interligadas. Então, se a Europa, no momento, vive uma grave crise econômica, sofre uma grave depressão econômica, é óbvio que se instala na Itália uma grave crise social. Essa grave crise social é desemprego, fome, miséria e um aumento imenso da criminalidade. A crise econômica e social faz com que os italianos passem a desacreditar do sistema político vigente, que no caso da Itália é a democracia. Eles passam a desacreditar também dos componentes que mantêm esta democracia, políticos e judiciário. Observe então, novamente, eu vou forçar essa análise para que vocês realmente memorizem. A crise econômica leva à crise social. A crise econômica e social levam o descrédito em relação ao sistema político vigente. No caso da Itália, a democracia. E a crise no sistema político vigente leva ao descrédito dos componentes desse sistema político vigente, que são políticos e o judiciário. Com descrédito da democracia, cresce na Itália as opções extremadas à democracia. Quais são as opções extremadas à democracia? São opções oriundas da extrema esquerda ou opções oriundas da extrema direita.
No caso da Itália, o descrédito da democracia leva a uma atuação intensa da extrema esquerda. Os anarquistas passam a dominar os sindicatos italianos através do anarcossindicalismo. Surge na Itália o PCI, o Partido Comunista Italiano, com fortes relações com a Rússia revolucionária. Então, uma coisa vai levando a outra. Não podemos esquecer isso. É o efeito cascata, é um efeito dominó. Uma crise econômica leva a uma crise social. O que é uma crise social? Fome, miséria, desemprego. A crise social e econômica levam sempre ao descrédito do sistema político vigente. No caso da Itália, nós já vimos a democracia. E quando se desacredita do sistema político vigente, se desacredita dos seus componentes políticos e judiciário. Quando se desacredita do sistema político vigente, quando se desacredita dos seus componentes, surgem as posições, as soluções extremadas. Que soluções são essas? Extrema esquerda ou extrema direita. No caso da Itália, nós vimos que rapidamente se inicia a atuação da extrema esquerda. Os anarquistas tomam conta do sindicalismo, surgindo o anarcossindicalismo, e vai ser fundado na Itália e trabalhar abertamente na Itália o PCI, o Partido Comunista Italiano, com fortes ligações com a Rússia revolucionária. E nós vamos ver também que novos componentes se somam a essa equação. A extrema esquerda, ela provoca medo no setor produtivo burguês. A burguesia industrial e a burguesia comercial, eles temem que a extrema esquerda leve a Itália a uma revolta do proletariado, uma revolta do proletariado aos moldes da Revolução Russa. Então, o que os nossos amigos da elite italiana entendam burguesia industrial e burguesia comercial temem, é que a extrema esquerda leve a Itália a um ponto que ocorra em solo italiano uma revolução aos moldes da Revolução Russa. Os nossos amigos da elite italiana, a burguesia industrial e a burguesia comercial, eles também não acreditam que o governo vigente tenha condições, tenha força política e força de manobra para evitar o avanço das forças de extrema esquerda. Então, nesses casos, nós vamos ver que a elite recorre também a extremos, né? A elite recorre a extremos. E nós vamos ver que, no caso da elite italiana, ela vai principiar a uma relação perigosa com um clube de ex-militares. Esse clube de ex-militares é o clube dos camisas negras. Pessoal, eu pedi um minutinho só, vou dar uma arrumadinha aqui no... Pronto, o nosso slide estava cortando um pedacinho, eu arrumei. Então, como disse, essa certeza que havia entre a elite burguesa italiana, que o governo vigente não teria condições nem força para barrar o avanço da extrema esquerda, faz com que a elite burguesa italiana tome medidas extremadas e desesperadas. Nós vamos ver que a elite italiana ela vai formar uma espécie de parceria com um clube de ex-militares denominados Camisas Negras. Eles vão passar a pagar para os Camisas Negras suprimirem qualquer manifestação de cunho trabalhista, porque eles acreditam sempre que as manifestações de cunho trabalhista estão ligadas aos anarquistas e aos comunistas.
Pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui. O direito a sindicato, o direito à greve é um direito constitucional de todas as nações democráticas. Então, o movimento sindicalista e até mesmo os movimentos de greve, eles são previstos em Constituição e não são tidos como balbúrdia, desordem ou como crime. Eles só se tornam balbúrdia, desordem e crime quando os sindicatos e quando as greves ganham cunho político. Né? Aqui, os nossos amigos da elite italiana, eles estão atuando com extrema severidade, tomando extrema severidade, tomando a justiça nas próprias mãos, contratando uma espécie de milícia paramilitar, que são os camisas negras, para que a menor manifestação de trabalhistas, de trabalhadores, as mesmas sejam sufocadas com extrema violência por esse grupo de paramilitares que eram os camisas negras. Os camisas negras, eles agiam com extrema violência, geralmente portando pedaços de madeira, barras de ferro e cacetetes. Muitas vezes eles sequestravam líderes sindicais, líderes grevistas, e não era raro que muitos desses desaparecessem para sempre. A justiça italiana e o governo italiano fazia vistas grossas à atuação dos camisas negras, porque sabia da íntima ligação dos camisas negras com a elite industrial italiana. E como este governo não queria aumentar ainda mais as críticas dessa elite para si, ele simplesmente fingia que não via o que os camisas negras faziam com os movimentos sindicais e grevistas de trabalhadores na Itália. Bom, e onde é que entra o fascismo nessa história toda? Calma que nós vamos chegar lá. Existia na Itália um professor e jornalista chamado Benito Mussolini. Benito Mussolini, ele a vida inteira ele militou em partidos de esquerda e partidos de extrema esquerda. Ele foi membro na sua juventude do PSI, do Partido Socialista Italiano, e só saiu do PSI porque foi expulso mesmo. Quando houve a oportunidade da Itália entrar na Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados, que prometeram para a Itália, isso a gente já viu também, já estudamos na Primeira Guerra Mundial, que prometeram para a Itália, caso os aliados ganhassem, os italianos receberiam porções de territórios que antes pertenciam à Alemanha, ou colônias que antes pertenciam à Alemanha. O nosso amigo Benito Mussolini achou que a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial era uma das saídas mais viáveis para os problemas econômicos que a Itália estava vivendo. Só que o partido político a qual Benito Mussolini pertencia, o PSI, era pacifista e não queria a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Então, nosso amigo e ainda jovem Benito Mussolini, ele chama abertamente os líderes do PSI de um bando de frouxos, covardes. Mediante a essa afirmação do Benito Mussolini, ele vai ser expulso do PSI. Expulso do PSI, Benito Mussolini se alista para lutar na Primeira Guerra Mundial nas tropas italianas e ele se tornará um sargento. Durante a Primeira Guerra Mundial, Benito Mussolini se apaixona pelo militarismo e pela hierarquia militar. Quando ele volta da Primeira Guerra Mundial, ele muda completamente de posição, ele parte para o outro extremo. Se antes ele era de extrema esquerda, agora ele vai partir para a extrema direita. Benito Mussolini acredita que a solução para a Itália é um regime que agregue o militarismo, a hierarquia e a força. Mas, para que Benito Mussolini chegue ao poder, ele tem que se aproximar do poder.
E a melhor forma e mais rápida forma de alguém se aproximar do poder é se aproximando das elites desse país. No caso, as elites desse país possuíam íntimas relações com os camisas negras. Então, Benito Mussolini, como homem inteligente que é, vai se aproximar dos camisas negras para se aproximar das elites e para assim chegar ao poder. Então, o Benito Mussolini, ele entra para os camisas negras, afinal ele também é um ex-militar, ele foi um sargento na Primeira Guerra Mundial, ele é aceito pelos camisas negras, e dentro dos camisas negras, como homem inteligente que é, como ótimo orador que é, e com o poder de convencimento que tem, Benito Mussolini em pouco tempo se transforma no líder dos camisas negras. E o visionário que era Benito Mussolini, ele transforma o outrora clubinho de ex-militares, a outrora milícia, a outrora organização paramilitar, que era uma espécie de jagunço das elites italianas, ele transforma esse grupo em um partido político, o Partido Fascista Italiano. E mais que isso, Benito Mussolini cria um sistema de governo para fazer oposição ao sistema democrático. Que sistema é esse? O sistema fascista, que deveria fazer oposição à desacreditada democracia italiana. Bom, gente, aí nós temos algumas figuras, nós podemos ver ali os camisas negras que têm esse nome, porque eles usam camisas negras sobre uniforme militar, em uma clara homenagem aos ardis italianos, que são heróis militares italianos do passado, que tinham esse hábito de, no momento de gala, no momento de festa, vestir camisas negras sobre o traje militar. Na foto ao lado, na foto à direita, nós já podemos ver Mussolini como líder dos camisas negras. E abaixo nós podemos observar a bandeira do Partido Fascista Italiano. Bom, nós acabamos de falar aqui que o nosso amigo Benito Mussolini, mais que transformar um clubinho de ex-militares em partido político, o que já seria um feito fantástico, né? Ele criou o Partido Fascista Italiano a partir de um grupo de milícia, um grupo de paramilitares. Ele teve a capacidade de criar um novo sistema de governo, que ele chama de fascista, e esse sistema de governo ele criou para fazer oposição à desacreditada democracia italiana. Mas quais são as características desse novo sistema de governo? Bom, a primeira característica do fascismo criado por Mussolini é o totalitarismo. Totalitarismo que concedia plenos e totais poderes ao governo. O que significa isso? Significa que o governo totalitarista ele está acima dos direitos individuais, acima dos direitos humanos, acima dos direitos à propriedade. Além disso, o fascismo também prega o nacionalismo. O nacionalismo é uma coisa muito boa. Todo cidadão ele tem que ser nacionalista, ele tem que valorizar a sua nação, ter orgulho do seu povo, tem que procurar ser atuante para melhorar essa nação, para melhorar as condições de vida do seu povo. Mas o nacionalismo que Mussolini criou não é esse. O nacionalismo criado por Mussolini é o chamado nacionalismo radical. É aquele que acredita que as coisas boas, as que valem a pena, são apenas aquelas que pertencem ao seu país, desconsiderando todas as demais coisas oriundas dos outros países. Mussolini desconsiderava a cultura de outras nações, pregava o ódio contra os estrangeiros, desconsiderava a diversidade cultural e era inimigo número um de imigrantes. Ele botava a culpa nos imigrantes
pela criminalidade, pela perda de empregos dos italianos, dizendo que os imigrantes trabalhavam por qualquer esmola e acabavam tomando os poucos empregos que haviam dos italianos, que poderiam ser dos italianos, né? O militarismo. Todos os partidos fascistas, eles fortalecem as forças armadas e pregam uma espécie de corrida armamentista, ou seja, os partidos fascistas, eles são adeptos do lema romano que existia sobre o Templo de Marte: se queres paz, prepara-te para a guerra. Então, os regimes fascistas, por serem regimes de força, eles pregam o militarismo e promovem o desenvolvimento dos exércitos, o desenvolvimento das forças militares, investindo muito nesse setor e particularmente levando esse setor para os demais setores, como, por exemplo, a cultura. Vamos também para outro princípio fascista, que é o culto à força física. Os fascistas, eles têm pouco apreço pela ciência, mas um grande apreço pelo desenvolvimento físico, pelo desenvolvimento da força, pela truculência, pelo uso da força para a resolução de problemas. E eles promovem a cultura à força física para ter para ter um grupo de cidadãos que sempre esteja preparado para a guerra. Outra característica fascista é a censura. Garantir sempre que nenhuma notícia negativa seja propagada contra o governo. Toda e qualquer notícia negativa ao governo ou ao líder do governo é proibida e considerada crime e deve ser penalizada. Outro princípio nazista é a propaganda. Os nazistas usam todos os meios de comunicação possíveis para pregar a sua ideologia. Muitas vezes, para pregar essa ideologia, para propagandear essa ideologia, eles criam meias-verdades para desvalorizar ou desmerecer as ideologias políticas concorrentes. Outra característica fascista é o culto ao líder, que é bem fácil de entender. Se o Estado fascista é totalitário, ele está acima de tudo, acima dos direitos individuais, acima dos direitos humanos, acima do direito inalienável à propriedade, é óbvio que o líder fascista, ele também tem que estar acima de tudo. E para um ser estar acima de tudo, ele tem que ser um Deus. Então, o culto ao líder fascista, ele cria a imagem de um líder infalível, um líder que nunca erra, um líder justo, um líder forte, alguém que serve para dirigir e proteger uma nação, um semideus. Outro princípio fascista é o antissocialismo. Então, teoricamente, os fascistas defendiam o capitalismo e eram contrários ao socialismo e se diziam, sendo contrários ao socialismo, que também eram contrários a princípios ou organizações de trabalhadores. Observe que a organização de trabalhadores não tem nada a ver com socialismo, muito menos com comunismo. Organizações de trabalhadores e direitos de trabalhadores têm a ver com a Constituição democrática. Não podemos confundir isso. Isso está em qualquer livro constitucional. Se alguém se opõe a isso, é fácil, pegue uma Constituição e leia. Né? Toda a Constituição democrática, ela permite a organização sindical e o direito à greve. Os fascistas, eles traçavam uma relação adulterada, pervertida, de ligação entre sindicatos e greve a movimentos socialistas e comunistas. Né? E eles, se dizendo antissocialistas e fazendo essa ligação perversa, eles também se diziam contrários a sindicalismo e se diziam contrários a organizações de trabalhadores e ao direito de greve, porque diziam que esses elementos estimulavam a luta de classe e a desordem civil. Outra característica do fascismo é o unipartidarismo.
Se apenas os fascistas têm a verdade, para que a existência de outros partidos? Os fascistas sempre procuram desmoralizar as outras ideologias, acusá-las de corruptas, acusá-las de fracas, acusá-las de falhas, para com isso denegrir, desmoralizar as demais ideologias e desta forma ter motivação para fechar partidos políticos, para expulsar, eliminar líderes de partidos políticos que lhe fazem oposição. Para ilustrar bem o que eu estou falando, nós vamos usar até uma frase de Mussolini. Ele dizia abertamente: nada deve estar acima do Estado, nada deve estar fora do Estado, nada deve estar contra o Estado. Então, claramente, Mussolini pregava a não existência de oposição política ao governo vigente. E que governo vigente seria esse? O governo fascista. Outra característica do fascismo é o expansionismo. Que expansionismo? Militar. Os fascistas achavam que a maneira mais rápida de se resolver problemas econômicos eram conquistas militares, porque aumentariam o mercado consumidor de seus produtos e também lhes proporcionariam matérias-primas mais baratas. E, finalmente, a última característica do fascismo que estudaremos hoje, o corporativismo. Os nossos amigos fascistas acreditavam piamente que trabalhadores e patrões de uma mesma categoria deveriam ser organizados em corporações. Então, corporações por categoria, por profissão, por especialização, trabalhadores e patrões dentro dessa corporação. E dentro dessa corporação haveria um juiz, uma espécie de juiz, uma espécie de interventor do Partido Fascista, que resolveria, que faria o meio de campo, vamos dizer assim, usando o termo popular, que faria as conciliações e os julgamentos das demandas entre patrão e empregado. Então, o fascismo, apesar de se dizer capitalista, ele não é liberal. Ele pretende total intervenção do setor produtivo, tanto nos trabalhadores quanto nos patrões. O fascismo é liberal no começo, depois não. Depois ele rege a economia e os seus fatores com mão de ferro. E mais, a desculpa que o partido nazista dava para esse corporativismo é que desta forma eles impediriam as lutas de classe e as possíveis revoltas proletárias. Né? O fascismo também oferecia vantagens para os seus corporativistas. Se alguém pertencesse a uma corporação, se fosse empregado, teria maior facilidade de arrumar emprego. Se fosse patrão, teria prioridade na obtenção de empréstimos, de contratos com o Estado e assim por diante. Então, muitas vezes, os membros das corporações, por serem de corporações, estavam acima da lei, acima das normas sociais. Gente, aí está o símbolo do fascismo, né? Que é o fácio, né? Que é esse machado revestido por varas. Esse fácio era um símbolo usado pelos magistrados romanos, mais precisamente pelos guarda-costas dos magistrados romanos. Nós vamos ver isso mais detidamente adiante. Bom, como é que Mussolini vai chegar ao poder? Nós vimos que Mussolini ele usa os camisas negras como escada para atingir a elite burguesa italiana, atingindo a elite burguesa italiana e recebendo verbas, colaboração dos mesmos, pois Mussolini se mostra como a única saída que impedirá que o comunismo se aposse da Itália. Ele, com as verbas fornecidas por essa elite burguesa, ele fundará o Partido Fascista. E mais que isso, o Partido Fascista Italiano não era só um nome. Mussolini, ele cria um novo sistema de governo em oposição à falida, à desacreditada democracia italiana. Mas Mussolini ainda não chegou ao poder.
Mussolini está próximo ao poder, mas não está no poder. Então Mussolini, vendo o crescimento do partido fascista, que agora dialoga com todas as classes sociais e tem componentes de todas as classes sociais, Mussolini faz com que os camisas negras se tornem muito populares na Itália. Por exemplo, se um bairro italiano reclamasse da criminalidade, os camisas negras apareciam e eliminavam, esse é o termo, os criminosos. Se um pequeno comerciante italiano reclamasse da concorrência de um outro estabelecimento comercial, mas cujo patrão, cujo dono fosse um estrangeiro, os camisas negras apareciam, quebravam tudo e consumiam com este concorrente estrangeiro. A justiça, na visão do povo, a organização da sociedade, na visão popular, está sendo feita não pelo governo, mas pelos camisas negras. Com isso, os camisas negras ganham grande popularidade, eles ganham um número incontável de seguidores e um número maior ainda de colaboradores e um número maior ainda de admiradores. Mussolini, vendo o crescimento do partido fascista italiano, ele vai organizar uma marcha sobre Roma, onde 50 mil camisas negras, trajados dos seus uniformes e munidos de armas brancas, cacetetes, pedaços de madeira, barras de ferro, marcharão em direção ao parlamento italiano, exigindo o poder ou participação no poder. A marcha sobre Roma é uma coisa tão impressionante que a polícia italiana e o exército italiano não intervêm. O que nós podemos notar é que quando os nossos amigos, os camisas negras e seu líder Mussolini, chegam até o parlamento italiano, o rei Emanuel III, afinal a Itália é uma monarquia parlamentar, constitucional, o rei Emanuel III não vê outra forma de se manter no poder senão aceitar Mussolini como seu primeiro-ministro. Observa como, através da imposição pela força, Mussolini chega ao poder. Mussolini, então, como primeiro-ministro, ele vai utilizar dos poderes que agora possui e vai fraudar descaradamente as eleições de 1924, dando maioria no parlamento para os membros do partido fascista. Todos os demais partidos que denunciaram esta falcatrua, esse roubo das eleições, eles são ou severamente espancados, ou simplesmente desaparecem, ou são literalmente mortos. Um desses exemplos é o líder do partido comunista, o Giacomo, que trouxe provas da corrupção, do fraudamento das eleições, e como resultado da sua denúncia ele foi sumariamente morto. Bom, gente, Mussolini agora tem plenos poderes e ele ganha um apelido carinhoso de Duce, que é o supremo condutor da Itália. Em 1925 o poder de Mussolini é tanto que ele não vai mais disfarçar aquilo que ele realmente é. Ele conduz a Itália a uma ditadura fascista. E ele apresenta a sua verdadeira face ideológica. Ele se apresenta como um reacionário, como um antiparlamentarista, como antidemocrático, como antiliberal e como antissocialista. Mesmo assim, Mussolini ainda não havia conseguido eliminar totalmente a oposição. Ele não havia conseguido ainda estabelecer na Itália o unipartidarismo. No entanto, em 1926, Mussolini sofre um atentado. Muitos historiadores dizem que esse atentado é uma armação teatral. Outros dizem que foi verdadeiro. Não importa se foi armação teatral ou se foi verdadeiro, Mussolini usou isso como pretexto para fechar todos os demais partidos políticos
e para criminalizar todas as ideologias que não fosse a ideologia fascista. A única ideologia política que poderia ser vinculada na Itália, o único partido político que poderia representar a nação italiana era o fascismo. Então, o partido fascista representa a Itália e o fascismo é a ideologia política da Itália e desse partido. Tudo que fosse diferente disso seria criminalizado, acabaria em prisão e em execução. Então, finalmente, o nosso amigo Mussolini estabelece o unipartidarismo. Mussolini acumula todos os poderes na Itália, não possui mais oposição. Ele criminalizou a oposição. Ele extinguiu os partidos. Ele eliminou seus concorrentes políticos. Ele penaliza qualquer adversário. Ele controla os meios de comunicação. Ninguém mais consegue se opor ao fascismo. Mas Mussolini tem um plano mais sinistro. Ele quer controlar a semente italiana. O que é a semente italiana? A semente italiana são as crianças, são os jovens italianos. Então ele leva para dentro das escolas o militarismo e a ideologia fascista, doutrinando as crianças e os jovens nesta ideologia desde a mais tenra idade e estabelecendo um lema único para a juventude italiana. Esse lema era crer, obedecer e combater. Bom, gente, aí nós temos uma foto com o desfile dos 50 mil camisas negras na Itália. Realmente é uma coisa aterradora. Eu chamo a atenção de vocês que além dos 50 mil que aí desfilam, existe um número considerável de camisas negras que assiste. É como se fossem seguranças do desfile. E também assiste esse circo de horrores a população italiana, se não aprovando, pelo menos com extrema passividade. Mussolini é o líder máximo da Itália, o fascismo é o sistema de governo italiano e ele está instalado definitivamente no berço da nação italiana. Bom, vamos, antes de encerrar a aula, ver algumas curiosidades sobre o fascismo. Uma das curiosidades sobre o fascismo é o princípio da romanidade. O que é isso, gente? Os fascistas, eles eram ótimos propagandistas, isso aí ninguém nega. Ninguém pode tirar isso deles. Então eles bolaram o seguinte: eles adotariam alguns princípios, alguns trejeitos, alguns hábitos do antigo Império Romano, se apoderariam então da romanidade do antigo Império Romano para que o cidadão comum fizesse uma leitura de ligação entre o fascismo e a volta das glórias do antigo Império Romano. Uma dos trejeitos, uma das normas adotadas do antigo Império Romano foi o facilitório, né? O que é o facilitório? O facilitório é aquele comprimento nazista do braço estendido que representa apoio e submissão ao seu líder. Além disso, aí nós temos uma foto, inclusive, da juventude fascista executando o facilitório. É realmente muito triste ver essa imagem. Bom, gente, além disso, os fascistas conseguiram ir mais longe. Eles também adotaram outros símbolos do antigo Império Romano. Um desses símbolos é aquele símbolo que nós vimos na bandeira, aquele martelo, também conhecido como fácio, né? Então agora nós vamos ver que a origem do fascismo vem daquilo. A palavra fascismo em italiano significa fácil, que significa feixe, né? Na Roma antiga o fácio era um machado revestido por varas de madeira. E geralmente era carregado pelos lictores. Que eram os lictores? Eram os guarda-costas, os protetores, os magistrados romanos que detinham o poder. O fácio, ele podia ser usado para punição corporal, afinal é um machado, né?
ele podia ser usado para punição corporal e também era um símbolo da autoridade, da união e do poder de Roma. Por que ele é um símbolo da união e do poder de Roma? Como vocês viram, o fácio ele é um machado revestido de varas. Uma vara sozinha tu verga e quebra facilmente, mas um feixe de varas amarrado ele é quase inquebrantável. Então ele trazia em si uma simbologia que o povo romano, que o povo que pertencia ao Império Romano unido, seria inquebrantável, indestrutível. O nosso amigo Mussolini, como professor, como homem culto que era, e como jornalista, ele traz essa palavra fácio, palavra primitiva fácio, e cria um derivado, que será fascismo. O fascismo, ele é uma simbologia que caracteriza a união do povo italiano em torno de uma força, e essa união do povo italiano em torno da força que representa o machado, que representa o líder supremo, será que conduzirá a Itália fascista às mesmas glórias do antigo Império Romano. Então, pessoal, vocês podem observar que realmente os nossos amigos fascistas podem ser tudo, mas eles são excelentes propagandistas e excelentes divulgadores de utilização de imagens para despertar ideias no ideário popular. Aí está o fácio, né? Que era usado pelos lictores, que infelizmente virou um símbolo do Partido Fascista. Bom, gente, nós terminamos a nossa aula por aqui. Eu sempre repito a vocês que essa aula fica à disposição na plataforma. Vocês podem voltar à plataforma, podem rever essa aula quantas vezes vocês desejarem, até fixar os conteúdos, podem parar a progressão da apresentação do vídeo, realizar anotações. Todas essas facilidades estão disponíveis a vocês. Agora eu peço que vocês retornem à plataforma e façam os exercícios de fixação. Desejo um bom dia a todos e que Deus os abençoe.